Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de Ciências Humanas para o PISM 1. A gente está falando de Geografia, módulo 3, Fontes de Energia. Essa é uma aula inaugural, uma aula de abertura que a gente está regravando. Ela já tinha sido lançada aqui no curso e também no YouTube. Para você que está assistindo a gente gratuitamente no youtube.com/HistóriaStudio, faça sua inscrição aqui no nosso canal, deixe o seu gostei, o seu comentário, para que a gente possa tirar as dúvidas. Você que está assistindo pelo nosso curso preparatório do PISM, muito obrigado por ter adquirido o curso. Aqui no curso você vai poder ter acesso também ao nosso material didático exclusivo para os alunos do curso, tá? Você vai ter acesso a links com conteúdo complementar, também a nossa apostila de resumos e outros materiais dedicados ao preparatório do PISM 1, tá bom? Lembrando que essa aula inaugural, como toda aula inaugural de todos os módulos, você tem acesso de graça no YouTube, mas sem o material complementar, tá bom? Sem o material específico do curso. Pode ser que eu deixe algum link ou outro, mas são links aí também do nosso blog premium, são links do nosso blog pago. Para você que está no curso, isso é de graça para você, vai estar agregado à sua plataforma de cursos, tá bom? Beleza, entendido isso. Vamos então para o nosso conteúdo de hoje. E assim como todo módulo introdutório, né, todo primeira aula introdutória de módulo, nós vamos para o nosso edital do PISM. Sei que vocês já viram ele todas as aulas aqui, né, mas ele tem que aparecer, não tem jeito, porque eu tenho que mostrar para vocês o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então tô abrindo ele ali, ele tá aberto já aqui na tela para vocês acompanharem, tá bom? Deixa eu dar um F11, porque ele fica mais nítido para vocês, ó. Então o nosso tópico estruturante deste módulo, a gente tem poucas aulas nesse módulo, tá? Enquanto o módulo anterior tinha muitas aulas, né, e a apostila de resumo tinha mais de 30 páginas, aqui a gente vai encontrar o tópico estruturante fontes de energia e a sociedade. O que a gente trabalha aqui? Qual é o nosso objeto de conhecimento? As diferentes possibilidades de obtenção de energia e suas implicações. A gente vai entender, contextualizar, comparar, avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso de recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental no planeta. A gente também vai observar, identificar, analisar, avaliar diferentes formas de obtenção de energia para a vida no planeta, as tradicionais, as modernas, as alternativas, contextualizando-as socioeconomicamente e comparar e avaliar os impactos de diferentes possíveis modelos de uso de recursos naturais. Além disso, entender cartografia sobre isso é também muito importante. Então, só tem dois objetos, bem curtinho. A gente vai trabalhar várias questões de impacto socioambiental pensados e focados na questão da energia elétrica, tá? Da fonte de energia e matriz energética. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso a partir da misturinha aí com os impactos ambientais. Por isso mesmo, eu já dei o salto aqui, ó, e no próximo módulo a gente vai olhar meio ambiente. No módulo 4 é meio ambiente, tá bom? Então a gente fica atento que vai ter alguma relação entre esse tópico, o tópico anterior e o tópico seguinte, tá? Lembrando, o tópico anterior foi natureza e tecnologias, que eu falei que foi bem extenso, teve vários assuntos, mais de 30 páginas de resumo. Agora a gente tem um resumo mais curtinho, mais direto, sobre um ponto específico. Aliás, a capa do PISM é sobre fontes de energia e matriz energética, fica atento nisso. E o próximo módulo a gente fala sobre meio ambiente, então a gente vai ter um pouquinho disso, de meio ambiente, natureza e tecnologias, sendo aplicado neste módulo também, tá bom? Então vamos dar uma olhada então, vamos entender essas fontes, essas matrizes energéticas, a partir de um mapa mental que está disponível gratuitamente, tá? No nosso site historiastudio.com.br/galeria. Você vai lá em galeria de mapas mentais de geografia e lá tem este mapa mental disponível para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui a imagem para vocês terem acesso a ela, tá? Aqui, vou deixar ela bem destacada aqui do meu lado. E beleza, tá abrindo para vocês já aí. Show de bola. Ó, deixa eu dar um F11 de novo. Deu uma bugadinha, mas aí tá. Vai ficar assim pra vocês, tá bom? Ela não é na proporção da nossa aula aqui do curso. Enfim. Vamos lá. Fontes de energia. A gente tem que pensar a fonte de energia como o recurso específico de onde a energia é extraída. E matriz energética é
a composição total das fontes de energia usadas por um país. Então a gente tem dois nomezinhos que a gente pode usar na geografia, tá bom? Então, matriz energética é qual é a matriz utilizada pelo país, quais são as principais que compõem a totalidade das fontes de energia usadas por um país, região ou setor que atende às necessidades energéticas de algum local. É uma combinação de diferentes fontes, então a matriz energética é a combinação de várias fontes, seja a fonte de combustível fóssil, seja hidrelétrica, solar, eólica, a gente vai ver todas com um pouco mais de detalhe durante essa aula, tá bom? Lembrando que as aulas do nosso curso elas são aulas diretas, sucintas, de fato focadas no seu preparatório aqui para a prova do PISM-1, tá? Você que está na primeira série do ensino médio, no vestibular seriado da UFJF. Então, não é aprofundar, e sim especificar para aquilo que a gente realmente precisa dentro do edital do PISM, ok? Lembrando também que este material, essa explicação, tem também no nosso material aí do curso. Você que está no curso tem acesso a tudo isso. Você que não está no curso, está assistindo pelo YouTube, faça acesso ao nosso curso. O link do curso está na descrição aqui do vídeo, tá? Você que está no curso, não tem descrição do vídeo. O que você vai ver são os materiais complementares e a apostila de resumos, tá bom? Lembrando que o nosso curso ele é completo de História e Geografia para o PISM-1, com todo o material de resumo, com várias aulas extras. Essas aulas extras elas são ao vivo, para que vocês possam acompanhar com a gente dentro do Google Meeting ou pelo Zoom, vai depender do estilo de aula que a gente vai trabalhar, e também fica gravado para você poder acompanhar. São plantões de dúvida, são resoluções de questões, tá? São aulas para que a gente possa tirar todas as dúvidas e compreender a aplicação desse conteúdo em questões prévias aí do vestibular de Juiz de Fora. Você também tem um fórum para que você possa debater, conversar com outros colegas e até mesmo comigo e com a minha equipe. Lembrando que o projeto é crescer para outras áreas além das ciências humanas. Apesar do nome do site, apesar do nome do curso, a gente vai expandir o curso aí à medida que ele for crescendo, a gente for agregando, a gente vai trazer materiais e professores de outras disciplinas no futuro para vocês. Então fica atento que essas novidades eu vou trazer para vocês no nosso Instagram, instagram.com/HistoriaStudio ou @HistoriaStudio. O link também está na descrição aqui, tanto da aula no curso quanto da aula aqui no YouTube, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Para você que está no curso, depois abre a aba do YouTube aí, deixa a sua inscrição, deixa o seu joinha também no nosso canal no YouTube para a gente poder crescer por aqui e também trazer novidades para vocês, não só da área de preparatória de vestibulares, mas também curiosidades, né, viagens, algumas viagens que a gente tem um projeto de viagens históricas também, né? Então algumas viagens, alguns projetos que a gente traz para agregar valor aí ao seu conhecimento, ao seu repertório, inclusive para a redação. Fica atento que a gente vai falar um pouco mais de redação em outro vídeo aqui no canal. Vamos lá, voltando à matéria, né? Bom, fonte de energia. Então, as nossas fontes, elas são bem interessantes de serem observadas, porque, primeiro, energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, produzir movimento, luz, calor, transformação. Na natureza, a energia está presente em várias formas, seja solar, eólica, química, térmica, elétrica, mecânica. A gente tem o ser humano que vai aprender a transformar essas formas de energia para suprir as suas próprias necessidades de transporte, industrial, agrícola e da vida cotidiana. Como fonte de energia, nós temos a divisão entre fonte primária e fonte secundária, ok? Então, como fonte primária, nós temos aquelas que são encontradas na natureza, diretamente, tá? Então, sem necessidade de transformação prévia, nós temos aí o Sol como fonte de energia solar, nós temos o vento como fonte de energia eólica, nós temos a água em movimento como fonte hidráulica, nós temos o petróleo, carvão mineral, gás natural, que são as famosas unidades de combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Os três são o que a gente chama de forma genérica de combustível fóssil. Além disso, nós temos o urânio, que gera energia nuclear, nós temos a lenha, ou até mesmo o esterco, que gera de forma direta aí a biomassa natural. E a partir disso, a gente tem a geração de energia elétrica. Então a gente gera energia elétrica a partir dessas fontes primárias, ok? Mas também a gente pode gerar energia elétrica a partir de fontes secundárias. E aí, fonte secundária é aquela obtida a partir da transformação da fonte primária. Então, por exemplo, gasolina, diesel, o etanol, são transformações da fonte primária, né? A gente usa a gasolina, o diesel é transformação do petróleo, certo? O gás natural veicular, a gente usa a partir do gás natural, a gente gera essa fonte de energia que é uma fonte secundária.
a gente vai ter o etanol, né, que ele pode ser feito de milho, pode ser feito de beterraba, pode ser feito de cana-de-açúcar, que é o comum aqui no Brasil, feito de cana-de-açúcar, né? Nos Estados Unidos é milho, na Europa é geralmente feito com beterraba branca, ali na região, principalmente do leste europeu. Então a gente vai observar que a composição do etanol é uma fonte secundária de energia. Ela precisa transformar uma fonte primária, que no caso aí pode ser a beterraba, o milho ou a cana-de-açúcar, tá bom? Então, a gente pode obter energia de uma fonte secundária, pois pode vir da transformação, por exemplo, da água, do vento, do sol, do carvão, do urânio. O tório, por exemplo, é um tipo de minério que a gente vai encontrar em abundância no norte da Europa e na China, que está sendo utilizado hoje em usinas nucleares, né, que são as usinas termonucleares. A gente está substituindo o uso do urânio direto para o uso do tório. E a gente transforma o tório em urânio para que assim ele possa gerar energia de uma forma mais segura, gera muito mais energia, é muito mais seguro para o processo de produção e também muito mais seguro para o descarte desse material, tá? Então a gente está começando, o ser humano está começando a descobrir essa nova fonte secundária de energia, que é a utilização do tório para a formação da energia termonuclear. E aí a gente vai transformar as nossas usinas, eles já estão fazendo esse processo na China e no norte da Europa, transformando as usinas, é um processo caríssimo, mas que vai gerar muito mais energia. A Europa é carente de energia. A gente vai observar, por exemplo, lá não tem grandes quantidades de ventos, movimentações de massas de ar para gerar energia eólica. Lá não tem incidência solar suficiente para gerar grandes quantidades de energia fotovoltaica, né, de energia solar. Lá não vai acontecer de termos tantos rios com quedas d'água para a movimentação da água com energia hidrelétrica. A maioria dos rios da Europa são rios planos. A gente vai encontrar pouquíssima disponibilidade de petróleo e gás natural. Ali ainda tem um pouco de carvão, que foi muito explorado na primeira e na segunda revolução. Tá? Lenha, nem se fala, né? As florestas da Europa foram quase todas dizimadas, devastadas. Então a gente não tem tanta disponibilidade assim de energia para a Europa. A Europa tem que importar boa parte da sua energia, principalmente vinha da Rússia, o gás natural e o petróleo, e do Oriente Médio, o petróleo também. Né? Ali do norte da África, do Maghreb, também vem um pouco de petróleo e gás natural para a Europa. Então a Europa depende muito da importação de matéria-prima, seja de fonte primária ou secundária, para a energia. Entendido fonte primária e fonte secundária. Entendido que a matriz, né? Matriz, então, mundial, por exemplo, é dominada pelo combustível fóssil. Ou seja, em toda a composição de todos os processos, de todas as fontes utilizadas no mundo inteiro, a principal matriz energética no mundo ainda é formada por combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral e gás natural. Tá? Ela mostra quanto cada tipo de energia contribui para o abastecimento total. Então, por exemplo, percentual de petróleo, hidrelétrica, gás natural, energia solar, cada país tem ou cada região vai ter. E a gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem uma matriz mais limpa, pois 45% da energia vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétrica e biomassa, né? Enquanto o mundo está com valor aí por volta de 15% apenas. Então a gente entende que, além de fonte primária e fonte secundária, a gente tem fontes limpas também, né? Então a gente já falou disso aqui quando eu adianto no conteúdo para vocês, falando de, além de fonte secundária, a gente está falando de matriz mais limpa, né? Então se eu estou falando de matriz mais limpa, eu entendo que temos energia limpa e renovável, além da energia de queima de combustíveis fósseis ou da energia nuclear, que não é limpa, né, e não é renovável. Então a gente vai observar isso também no nosso texto, aí na nossa apostila de resumos, né, que as fontes de energia podem ser um recurso específico, né, mas as fontes energéticas elas podem ser renováveis, como a solar, por exemplo, a eólica, a hidrelétrica, a biomassa, ou não renováveis, como é o caso do petróleo, carvão mineral e gás natural. Cada fonte tem suas próprias características, impactos ambientais e níveis de disponibilidade pelo mundo. Não é distribuído igualmente, assim como os alimentos, assim como as terras, né? Não é distribuído de forma igual, assim como a água, que influenciam como e quando são utilizadas dentro da matriz energética. Então, dentre as principais, a gente vai fazer na ordemzinha. Petróleo, carvão mineral e gás natural são os principais utilizados no mundo todo. E aqui no nosso país, a principal é a hidrelétrica. O petróleo é usado principalmente em transporte, aquecimento e produção de eletricidade. Óbvio, também para a produção do plástico, né? Quase tudo hoje no mundo é feito de plástico. E quase tudo no mundo hoje usa petróleo na sua produção. É uma fonte não renovável e uma das maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. Grande preocupação
que a gente vai ver ao longo desse módulo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inversão térmica, ilha de calor, a gente vai entender um pouquinho também dentro dessa ideia aqui da geração de energia, entender os impactos dessas fontes, dessas matrizes para o meio ambiente, tá? Então, questões socioambientais. O carvão mineral é utilizado principalmente para geração de eletricidade e na indústria. Também é uma fonte não renovável, altamente poluente. Até a gente vai ver que a China está substituindo a sua fonte de carvão mineral por hidrelétricas, por outras fontes mais saudáveis para o meio ambiente, para a atmosfera, do que o carvão mineral. O lugar mais poluído do mundo é Pequim, né? A cidade mais poluída do mundo é Pequim, por causa da quantidade de carvão mineral utilizado na indústria local. Outra fonte é o gás natural, empregado na geração de eletricidade, aquecimento e como combustível para veículos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem 50% de isenção do IPVA para os carros que usam GNV. Né? O meu carro, por exemplo, usa GNV. Inclusive foi isso que deu defeito no carro e eu tô sem carro já há um bom tempo. Vai meu desabafo aí. Fonte não renovável, mas também menos poluente do que o petróleo e o carvão. Tá? Ele é um derivado do petróleo, né? Ele é um derivado do petróleo, ele é um derivado da decomposição do petróleo na rocha. Tá? É um gás feito de forma natural a partir da decomposição do petróleo no processo de formação do petróleo dentro da rocha. E aí, ele acaba sendo um pouco menos poluente do que o petróleo, por isso, inclusive, que o Estado de Janeiro dá 50% de desconto para os veículos que têm GNV. Existem caminhões com botijões de GNV, ou botija de GNV, né, que se utilizam dessa matriz, dessa fonte, para a circulação das suas mercadorias. Né. Muitas empresas usam isso nos seus carros de distribuição, de circulação no país, e a gente vai ver caminhões, grandes carretas, tá? Caminhões enormes, que usam também o GNV. É um material perigoso se não tiver a manutenção correta. A gente tem a vistoria, a fiscalização feita anualmente aqui no estado do Rio de Janeiro sobre esse tipo de combustível para veículo. A gente tem vários acidentes que acontecem no abastecimento, né, ou no momento que o carro está ali com o tanque cheio, né, pode acontecer um acidente grave, explosão da botija por falta de manutenção mesmo, tá bom? Por fim, ainda entendendo as matrizes de energia, a gente vai começar a entrar na matriz brasileira agora. Para a gente olhar para o Brasil, a gente tem que entender que a hidrelétrica, a hidroeletricidade, ela é importantíssima para o nosso país. A energia de fonte hidrelétrica é gerada pela força da água em movimento, em queda, né? Como os rios. É uma fonte renovável, é considerada limpa apesar dos impactos ambientais relacionados à construção das barragens. Lembrando que nós vamos fazer uma atividade aqui, uma questão, na nossa aula ao vivo desse módulo, sobre hidrelétrica. A gente vai entender que o que gera energia na hidrelétrica é a passagem dessa queda d'água, dessa água, sobre a turbina e o gerador. Isso vai movimentar a turbina, que vai gerar energia elétrica no gerador, vai transmitir isso para a rede de transmissão e vai ser distribuída por toda a rede de distribuição nacional, aqui no Brasil no caso. Né? Fonte nuclear gera eletricidade através da fissão de átomos de urânio. É uma outra fonte não renovável, enquanto a hidrelétrica é renovável, a nuclear é não renovável, porque usa um minério que a gente precisa extrair da terra, do solo, né? Mas com baixa emissão de carbono, embora envolva riscos de acidente e problemas no resíduo nuclear. Ou seja, aquilo que entrou em contato com o material nuclear radioativo não pode ser descartado na natureza, tem que ser também tratado. Eles colocam em cemitérios de concreto, né, que é um termo mais simples da gente dizer, como eles fazem um descarte disso, por exemplo, em Angra. Angra 1 e Angra 2 descartam os seus materiais radioativos em grandes piscinões primeiro, depois que passa por esse piscinão, para essa água, vai ser todo descartado dentro de barris, dentro de porões de concreto, né, bem estruturados e tampados para que reduza a emissão da radiação desses materiais, tá, radioativos. O que chamamos de fonte de energia solar pode também ser conhecida como energia fotovoltaica. E a gente fica com um ponto aqui importante quando a gente fala de fotovoltaica. Ela pode ser fototérmica ou fotovoltaica. Qual é a diferença? Vocês estão vendo o desenho aqui do meu lado? Aqui, do lado de cá, né? A gente tem ali nesse desenho, ó, energia hidroelétrica ou hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, solar. E aí, observa que esse lado, o lado esquerdo, o lado da imagem, né, que aqui está do meu lado esquerdo, para vocês aí que estão vendo do lado esquerdo também, né? Obviamente. Do meu lado esquerdo aí, vocês estão vendo que do meu lado aqui é o lado direito, né? Aqui, ó, tá aqui do meu lado direito.
mas ao lado esquerdo da imagem, a gente vai ver hidrelétrica, eólica e fotovoltaica. Essas três são renováveis, são limpas, tá? Na sua produção, na sua geração. O lixo, o resíduo gerado pelas turbinas eólicas, pelos painéis solares, pela construção da usina de energia hidrelétrica, acontece e a gente pensar que construir e descartar é parte do processo, não tem jeito, por enquanto, a gente não tem uma outra saída, é melhor utilizar essas que estão gerando energia e na sua geração é limpa do que não usá-las, né? Do que usar o combustível fóssil, a nuclear, a atômica, que a nuclear atômica, por exemplo, apesar de não ser, não emitir gás carbônico, ela é muito preocupante pelos acidentes e pelo descarte, como eu falei agora anteriormente. Agora, olhando para a fotovoltaica novamente, ela pode ter dois caminhos. A fotovoltaica é a mais tradicional, como a gente está vendo nessa imagem, ela gera energia a partir da captação dos raios ultravioletas, da radiação solar, ela pega isso e transforma em energia elétrica, distribui pela rede e depois isso gera créditos na sua distribuidora de energia. No caso de Volta Redonda, por exemplo, é a Light. O estado do Rio de Janeiro é dividido entre Light e Enel, né? Então a gente tem essas duas empresas aí que elas vão fazer a captação dessa energia solar feita na sua residência ou no seu condomínio que tenha painel solar, painel fotovoltaico, vai captar essa energia, vai distribuir para a rede dela, isso vai fazer com que ela tenha menos geração de energia própria e isso vai gerar créditos para o seu condomínio, a sua casa, que está gerando energia para a distribuidora, para a empresa responsável pela energia da sua cidade. Ela vai pegar esses créditos e vai descontar na sua conta de luz, que você vai gastar luz, vai gastar energia elétrica, né? Que vai vir da rede dela. Como você está mandando para a rede dela uma parte disso que você gastou, isso vai ser descontado na sua conta. Então isso é comum, esse método, no nosso país, tá? Porém, também é comum, principalmente no interior do Brasil, a gente vai encontrar também a fototérmica. São painéis solares que aquecem grandes botijões de água. A gente chama esse botijão de água de boiler, né? A energia gerada ali, a energia captada ali pela radiação solar no painel solar vai aquecer aquele boiler, vai aquecer aquele botijão de água e a água aquecida vai pela tubulação da casa. Então você toma um banho quente, vai lavar a água numa torneira quente. Essa torneira quente, essa água quente não é de um sistema de água quente por tubulação de gás, né? Que é comum em condomínios, é comum em edifícios, né? A tubulação a gás, a pessoa tem um aquecedor a gás para aquecer a água de casa, né? O chuveiro a gás. O chuveiro nesses locais é a boiler. Nos Estados Unidos isso também é muito comum, né? A energia, você tem os painéis solares fotovoltaicos e o fototérmico para aquecer a energia, a água da casa, tá? Em alguns casos a fototérmica também pode gerar energia elétrica. A evaporação da água no reservatório de água, gerado pela captação de energia solar, gera uma fumaça. Essa fumaça, essa evaporação, ela vai girar uma turbina, essa turbina gera energia elétrica num gerador. Então pode também ser um processo completo, tá? Pode ser aquecendo a água do boiler, para que você tenha água quente em casa. Pode ser também aquecendo a água para que a água vire vapor e esse vapor movimente uma turbina. Essa turbina alimente um gerador de energia que vai levar energia elétrica para casa. Isso acontece na fototérmica. A fotovoltaica capta energia solar e manda para a rede elétrica, tá? Transforma, obviamente tem um transformador que vai transformar isso em energia e vai levar energia elétrica e vai levar isso para a rede, tá bom? Então, existem dois pontos que a gente usa energia solar, seja na fototérmica, seja na fotovoltaica. Fototérmica, térmica quer dizer que está aquecendo alguma coisa, como, por exemplo, as usinas termoelétricas ou a termonuclear, que eu já usei aqui a questão atômica, né? A termoelétrica usa combustível fóssil ou derivados de combustíveis fósseis, como querosene, o diesel, a gasolina, pode usar também o biocombustível, como o caso do etanol, tá? Para queima desses combustíveis, a gente queimando o combustível gera vapor, o vapor movimenta a turbina movimenta ali o gerador gera energia a partir do movimento da turbina, levando energia elétrica para a rede. Então isso tudo são movimentos feitos pelo vapor. E quando a gente tem esse movimento de vapor, é termoelétrica, tá? Ou termonuclear ou fototérmica, tá? Depende aí da fonte da energia. Se ela for nuclear, ela é termonuclear. Se ela for de combustível fóssil ou de algum combustível que vai ser queimado, é termoelétrica. Se ela for da fonte solar, ela é fototérmica. Belezinha? Entendido isso? Tranquilo? Se você tiver dúvida, põe nos comentários aqui. Se você estiver no curso, deixa no fórum ou manda no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que tem um grupo do WhatsApp do curso do PISM 1. Se você não tá lá ainda, manda pra gente um e-mail para que eu possa colocar vocês lá, tá bom? Vamos lá.
Então, a fototérmica ela é renovável, ela é limpa. As fontes eólicas produzem eletricidade a partir do vento usando turbinas, sendo uma fonte renovável e limpa também. Óbvio que a fonte eólica, isso fica um grande carinho, um grande abraço para uma das alunas aqui do nosso curso, Ana Laura, que apresentou um trabalho recente, né? Lembrando que essa aula é uma regravação, né? Eu já tinha gravado essa aula antes e eu gravei ela toda sem áudio, né? Eu tô até de olho no microfone aqui para não parar. E eu tô regravando agora com o áudio certo, né? E nessa regravação eu tô fazendo depois de ter encontrado essa minha aluna, numa exposição que ela fez, e essa exposição ela apresentou a energia eólica. E uma das coisas importantes sobre a energia eólica que ela apresentou, que muitas vezes a gente não observa, apesar dela ser limpa e renovável, essa energia eólica ela gera poluição sonora. Para quem mora perto dessas usinas de energia eólica, sofre muito com barulho. O barulho é muito alto. Além do som alto gerado pelas movimentações das turbinas, a gente ainda tem outro problema. O movimento dos ventos serve muito para o caminho das aves no processo migratório. As aves migram se utilizando da movimentação das massas de ar. E eles planam por essas movimentações, são caminhos utilizados. Eles aproveitam o vento para poder bater menos a asa, cansar menos, gastar menos energia e poder planar por ali. E óbvio que o caminho mais fácil de você construir uma torre de energia eólica é onde passa a corrente de ar para você gerar energia. E o problema é, as aves passam por ali. No processo migratório, acaba matando muitos passarinhos, muitas aves. Ela fez até um experimento comigo lá para que eu pudesse entender essa ideia, e aí fica uma menção rosa a Ana Laura aí. Bom, biomassa gera energia a partir da queima de matéria orgânica, então é termo, né? Como madeira, resíduos agrícolas, lixo orgânico, considerada renovável, mas a queima pode gerar emissão de gases poluentes, embora seja menos poluente que os combustíveis fósseis, tá? Geotérmica não é algo que a gente encontra no Brasil, a gente vai encontrar bastante, por exemplo, na Islândia, no norte da Europa, tá? A geotérmica ela usa o calor interno da Terra para gerar eletricidade ou aquecer edificações, sendo uma fonte renovável e limpa, mas depende da localização geográfica, né? Depende do acesso a geysers, né? O famoso geyser, que vai aquecer aí um lençol freático com a movimentação do magma na astenosfera. Isso vai gerar o vapor, esse vapor explodindo vai movimentar a turbina vai movimentar o gerador vai gerar energia elétrica. É o mesmo processo, tá? Fontes limpas de energia são aquelas que têm baixo impacto ambiental, especialmente no que diz respeito a emissões de gases do efeito estufa. Hoje a gente vive um processo fundamental, graças aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é a transição energética global dos combustíveis fósseis para a energia limpa, tá? Eu recomendo que vocês, no curso, deem uma olhada no material complementar que eu estou deixando disponível no link, que é um artigo da empresa de pesquisa energética, para você se aprofundar um pouco mais no tema, tá? Para você entender um pouco mais do tema. Essa aula já passou do nosso prazo, que é de 25 minutos, já estamos aí com 28 minutos, né? E para vocês entenderem então e fechar, a gente viu nessa aula matriz energética, combustíveis fósseis, energia limpa, fonte secundária, fonte primária de energia, o que é a diferença entre matriz e fonte de energia, né? Energia limpa, renovável, que é o caso dessas que a maioria delas que a gente acabou de citar. A questão do desafio mundial da transição da energia, que é combater o aquecimento global, garantir o desenvolvimento sustentável e assegurar o futuro energético das próximas gerações. Só para a gente fechar a nossa aula e entender pontos importantes, tem uma tabela para você ir no curso, e para você que não está assistindo o curso, está assistindo no YouTube, eu vou narrar essa tabela para a gente fechar a aula, tá bom? Energia solar, ela usa o sol, ela é renovável e de baixo impacto ambiental. Energia eólica usa o vento, ela é renovável, de baixo impacto ambiental. A hidráulica, ou hidrelétrica, ela usa água, é renovável e de médio impacto ambiental por causa dos alagamentos e por causa da construção da usina. A biomassa usa cana, madeira e outros resíduos orgânicos, é renovável, é de baixo a médio impacto ambiental. Petróleo, gás natural e carvão mineral são combustíveis fósseis, não são renováveis e geram de alto a muito alto impacto ambiental. E o nuclear, ele usa urânio, pode usar o tório também, como eu já citei, não é renovável e tem alto custo em caso de acidentes, ou também nos seus resíduos, tá bom? Lembrando que o gás natural, ele é de médio impacto ambiental, tá? Não é tão alto quanto o carvão mineral e o petróleo, ok? Entendido? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Deixa eu voltar para a nossa tela principal. Se você tiver alguma dúvida,
no nosso curso, manda no fórum, manda no nosso grupo do WhatsApp. Se você tiver dúvida aqui no YouTube, deixe nos comentários para que eu possa solucionar a sua dúvida. Se você quer participar do nosso curso, entre em contato conosco pelo Instagram ou vai direto na aba aqui, na descrição, no link cursos.storiestudio.com.br. Você vai ver todos os nossos cursos disponíveis, inclusive o curso de redação que eu vou falar para vocês em breve aqui no YouTube, tá bom? Então obrigado por tudo, obrigado por ter assistido até aqui, valeu, falou!